Bom dia, estamos começando o Café Bom Dia, aqui entrando na sua casa com mais informações e aqui você vai ficar por dentro do que está acontecendo em Erechim e também aqui na região. Do meu lado, trazendo mais informações e também comentando as notícias, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um ótimo dia para vocês. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa que está nos acompanhando nesta terça-feira, hoje, dia 3 de agosto. A gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro, vocês podem participar aqui do nosso programa, deixando recados, digam pra gente aí da cidade de onde vocês estão nos assistindo. Marque seus amigos e também compartilhe o Café Bom Dia, né, Dani? Um bom dia para você. Bom dia, Natan, Thay, pessoal que inicia sua terça-feira com a gente aqui no Café Bom Dia. Um ótimo dia para vocês. E a partir de agora você vai ficar muito bem informado com as informações que a gente traz a nível de região, também falando um pouco aqui do estado, nível nacional e também internacional. Exatamente, iniciamos te contando quem se vacina nesta terça-feira e hoje prossegue a aplicação da segunda dose para quem já fez a vacina contra a Covid-19. Podem se vacinar também as gestantes e as puérperas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, agora podem fazer o imunizante da Pfizer. Isso é uma orientação do Ministério da Saúde, né, que não há problema. E aí, para fazer a vacina, são aquelas gestantes e as puérperas que tomaram até o dia 22 de maio. Então, quem fez aí já pode fazer, só que dessa vez com o imunizante da Pfizer. Lembrando, a vacina acontece na central de vacinação. O horário é das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. E no sábado é das 8 horas da manhã até às 2 horas da tarde. Fica aí o recado para você. A Prefeitura lembra também que quando receber um novo lote de vacinas, vai continuar ampliando a faixa de vacinação, né? Nós paramos na faixa etária dos 26 anos, então quando vir, pode ser nessa semana ou na outra, um novo lote de vacinas, aí já começa a ampliar ali para os 25, para os 24 e nós vamos informar para você. Tá aí muita gente, Dani também, né, tem dúvida em relação a isso. As mães, né, obviamente, se são puérperas ou não. A gente tem um período, né, que são consideradas puérperas. Então, puérperas, atenção, são as mulheres que estão passando pelo puérpero, né, o período pós-parto que se inicia logo após a saída da placenta, fato que ocorre quando a mulher dá à luz, não é? E dura de 40 a 45 dias. Né? Então, é importante a gente informar isso, porque muitas mães têm dúvida também, né, se estão ou não nesse período. Exatamente, né? Cabe informar também, porque realmente às vezes fica aquela dúvida, né? Como é que eu vou saber? Então, ali fica ali essa explicação, né? Para você entender melhor. Perfeito. E saber quando faz ou não essa vacina. Unimed, Sicredi e Unicred entre as marcas mais lembradas do prêmio Top of Mind 2021, considerado como uma espécie de Oscar, não é? Das marcas mais lembradas pelo consumidor do Rio Grande do Sul. Top of Mind RS, edição deste ano, apontou a presença de 11 cooperativas entre 11 categorias distintas. Uma das marcas invictas do Top of Mind RS, a Unimed, chega pela 28ª vez como a mais lembrada na categoria Plano de Saúde com índice superior a 62% nessa edição. A cooperativa de saúde também figura em outras 3 categorias. O plano odontológico, a gente tem também a clínica médica e laboratório de análises clínicas, a informação para passar para você. O ramo de saúde do cooperativismo gaúcho também marcou presença na pesquisa com a Uniodonto na categoria plano odontológico. A cooperativa retoma novamente, então, a dianteira e aparece como a primeira colocada com mais de 10%. E a gente tem as cooperativas de crédito, então na categoria cooperativa de crédito, a Sicredi Uniestados, a Sicredi, né, em primeiro lugar com mais de 65%, Sicoab em segundo lugar e Unicred em quarto lugar com 1,2% aparece nessa relação. Outras informações você pode estar acessando também tanto o site do Jornal Bom Dia e o Jornal Impresso desta terça-feira.
Muito bem, ainda falando sobre essa questão de saúde, a gente está ainda passando por um período de pandemia. Desde o ano passado a gente teve nossa rotina totalmente, né, diversificada em relação a hábitos e costumes, e um dos materiais que a gente vem usando muito nesses últimos tempos é a questão da máscara. E possivelmente a gente vai ainda passar um bom tempo usando máscara, mesmo após a vacinação completa, até porque a gente sabe que a vacina ela imuniza a gente, mas ainda assim o vírus não foi de alguma forma ainda, né, acabado. Então o vírus continua ali circulando, mas ainda assim facilita a máscara e a vacinação para que a gente não tenha contato com ele ou acabe sendo seja contagiado com o vírus e tenha aí complicações posteriores. Entretanto, a AMAL ainda buscando trazer aí para os nossos municípios da região mecanismos para barrar ainda assim o Covid, adquiriu 45 mil máscaras para distribuir aos municípios aqui da região. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus da Associação de Municípios do Alto Uruguai realizou por meio de dispensa eletrônica realizado pelo CIRAL a aquisição de 45 mil máscaras cirúrgicas triplas que estão sendo distribuídas aos 34 municípios que compõem a região de saúde 16. A compra foi viabilizada graças à constituição do Fundo de Reserva Regional de Combate ao Coronavírus com recursos oriundos do Poder Judiciário, por meio das comarcas de Erechim, Gaurama e São Valentim. Os valores depositados em contas específicas já possibilitaram, além da aquisição das máscaras, o repasse aos municípios alvos de monitoramento de testes rápidos, álcool gel glicerinado a 80% e também termômetros infravermelhos e cobertores reservas para o pessoal que precisa também aos hospitais. As alas Covid também para aquisição e confecção de EPIs, além de produção e divulgação de material informativo, bem como realização de campanhas de sensibilização e conscientização da população junto aos meios de comunicação. A AMAL, então, trazendo aqui para os nossos municípios da região, além desses utensílios, também incentivando através de outros meios, né, como a comunicação, para que a gente não deixe o coronavírus avançar aqui na região da AMAL, do R16. Perfeito. Agradeço a presença e participação da Heloídes, está nos acompanhando, a Noeli Rigoso, Valdecir Simone, a Zeli Fardo, Ari Medeiros, também a Glace Escandolara, Jorge Lisboa Guelzer, a Glaucia da Costa, a Júlia Silva, também Lucmi, a Ediane Marcheto, Kelly Centenário Jacomel, Maria Celeste. E o pessoal também está comentando, manda bom dia aquele centenário. A Júlia Silva está mandando o recado também, que manda bom dia a Sueli. Sueli Jaques Kuderma, melhor dizendo. Obrigado pela sua participação. A Glaucia da Costa também está mandando bom dia. Eu lembro que vocês podem participar dizendo da cidade de onde estão nos acompanhando. Pois bem, a gente teve até uma entrevista, né, com um dos coordenadores da FAMURS, né, falando sobre essa questão da Corsan, enfim. E a gente tem a FAMURS, está orientando os municípios a não assinarem aditivo com a Corsan. A FAMURS, então, diante de todos os debates que foram realizados com o grupo de trabalho Estado, FAMURS e Corsan, entende que ainda não estão esgotados os esclarecimentos necessários para que os municípios do Rio Grande do Sul, atendidos pela Corsan, aditem seus contratos com a companhia, bem como as rodadas de reuniões com os municípios através de suas associações. Por isso, a entidade emitiu um ofício circular dirigido a todos os prefeitos do estado gaúcho, conforme já informado no próprio grupo de trabalho, recomendando a não assinarem nenhum aditivo da Corsan. A posição e recomendação se dá diante das informações que a FAMURS possui neste momento, melhor dizendo, podendo, diante de novas situações, ser alterada. A gente já tem um posicionamento agora diante de todas essas reuniões que a gente veio acompanhando, não é, do governo do estado, FAMURS e municípios do Alto Uruguai, inclusive, né, da nossa região, que são atendidas por essa companhia, pela Corsan. E a gente tem agora, então, posicionamento da FAMURS para que esses prefeitos gaúchos não assinem aditivo com a Corsan. Lembrando que essas conversas elas ainda estão em andamento e cada município tem uma realidade que ainda até ontem eu comentava essa questão na redação brevemente. Sim. Essas conversas aqui em Erechim também, isso ainda está sendo avaliado, o prefeito está conversando, né? Cada município tem um
um ver em relação à situação. Então, ainda vão acontecer reuniões para ver como vai ser o desfecho dessa situação. E aí, assim que nós tivermos também essa informação de como nós aqui em Erechim ficamos, a gente também passa para você. Tá certo. Tá, e você comentou antes, mas a Glaucia da Costa diz o seguinte, ela pede, na verdade, que idade está a vacinação aqui em Erechim? Olha só, nós havíamos parado nos 26 anos, né? 26 anos a mais. Só que agora, para fazer a primeira dose, quem ainda não fez tem que aguardar o município receber um novo lote de vacina. Hoje, no caso, eles estão fazendo só a aplicação da segunda dose, para quem já fez o imunizante. Entendi. Então, é necessário agora aguardar um novo lote, porque tem os lotes, tem lotes destinados à dose 1 e tem os lotes destinados à dose 2. Isso mesmo. Tem toda uma estratégia, né? Então, os que nós temos agora são destinados para fazer a dose 2. Lembrando que quem tomou a dose da Janssen, portanto, sendo única, não conta como primeira dose, conta já como segunda e já dose. imunizado. Exatamente, não precisa fazer uma outra dose. E o Ministério da Saúde ainda está avaliando, os estudos ainda estão sendo concretizados, se quem fez a da AstraZeneca e a da Pfizer vai ou não precisar fazer uma terceira dose. Ainda está sendo avaliado, até o momento não tem nenhuma informação oficial, mas isso ainda está sendo estudado. Dani, antes tu comentava a questão do uso da máscara, né? Que a AMAL vai distribuir para os municípios ali mais de 45 mil, né? Em torno de 45 mil máscaras. Eu vejo assim que o uso da máscara, como nós usamos durante muito tempo, quase 2 anos, pode ser que agora as pessoas venham a adotar a máscara, mas também no período do inverno. Foi um hábito que mudou a nossa vida durante toda a pandemia, né, se protegendo da Covid-19, mas a máscara, como tu comentavas antes, ela também protege de outras coisas, né, como as gripes, como as doenças de inverno. Então, pode ser agora, a gente vai acompanhar como vai se desenrolar, que a sociedade passe a adotar o uso da máscara, não só por causa da Covid-19, mas também para combater essas doenças de inverno que chegam agora. Exato. Sem contar também, né, pessoal, que está tendo a vacinação também da influenza, né? O pessoal que também, além da própria Covid-19, a gente está tendo a vacinação da influenza, que também foi ali um vírus, né, que alguns tempos atrás também trouxe muita preocupação aqui para nossa região do Uruguai, também para o estado do Rio Grande do Sul como um todo. E essa vacinação, ela acontece nos postos de saúde, né, Thay? Então é bom também a gente informar vocês para não deixar de fazer isso nas UBSs. Exatamente. E falando também ainda de vacina, gente, lembrando que estão sendo vacinados os adolescentes aqui em Erechim de 12 a 17 anos que têm alguma comorbidade, que é alguma doença que torna eles mais vulneráveis para pegar a Covid-19. E a vacina, ela acontece lá na UPA, aqui de Erechim, e o horário é das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então, e é necessário também levar a documentação que comprove que o adolescente tem essa doença, né? Então, são 2 vacinas acontecendo, a segunda dose da Covid-19 e também essa dos adolescentes, né, de 12 a 17 anos na UPA, né? Na UPA, somente na UPA, para quem precisa, né, para quem tem alguma comorbidade. Tá certo. E essa imunização com a vacinação da Pfizer, ela acontece nas unidades básicas de saúde, isso? No caso, essa dos adolescentes é somente na UPA, né? Somente na UPA. E... Isso. Nas UBS, né? Do centro. Na verdade aqui... Na UBS do centro. Isso, então, na UBS do centro e na UPA. Isso. Está certo. Bem, e a gente tem que lembrar também o horário para o pessoal vacinar, né? Isso, é das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde, né? Leva a documentação que comprove aquela comorbidade. E essa, no caso que a Dani estava falando também da gripe, daí essa sim é feita nas unidades básicas de saúde. Perfeito. A gente tem outras vacinações também acontecendo, né? Como da febre amarela. E a gente tem que lembrar que essa vacinação ela acontece somente nas sextas-feiras nos postos de saúde, pelo menos na UBS do bairro Atlântico. Então, vale a gente ressaltar também esses períodos, né, em que a pessoa deve ser vacinada. Para quem já vacinou para a Covid-19 ou para quem vacinou antes para a gripe, tem um período aí de 10 a 15 dias, né, Thay? Exatamente, tem um intervalo, né, que é orientado para a pessoa não tomar, por exemplo, uma dose e acabar tomando a outra em seguida, né, que pode alterar ali a imunização. Perfeito.
A Glaucia da Costa diz, ok, obrigado aí pela resposta. Obrigado, é sempre importante a participação de vocês, mandando dúvidas, também sugestões sobre temas para a gente debater aqui. A Eloane Alvolandi está mandando bom dia. Tiógene Terres nos acompanha de Sinop, no Mato Grosso. E ainda o pessoal está curtindo. Quem está chegando por aqui é Tilícia Patilha e também Noeli Rigoso. Obrigado a todos vocês. A gente tem mais notícias, Dani? Temos sim, agora a gente fala sobre região, e em específico sobre Mariano Morro, porque na última sexta-feira, dia 30, o prefeito Irineu Fantin visitou as obras da nova UBS Arduino Parisi, da fronte e a praça, que dá fronte à Praça Central. A gente tem uma imagem para trazer para vocês que o Patrick vai colocar na tela para a gente. A construção dessa edificação é com recursos próprios e composta por uma área total de 316 metros quadrados, que foi iniciada neste ano de 2021. E a previsão de conclusão é para o final deste ano. A obra está seguindo suas fases de construção. Além da boa localização, a nova UBS terá toda a estrutura necessária a profissionais qualificados para atendimento da comunidade lá de Mariano. A gente trouxe ali para vocês essas imagens. É bom a gente estar trazendo também para vocês, mostrando as conclusões das obras que foram iniciadas ainda nesse primeiro mandato, né, de 2021, e já ir trazendo benefícios para toda a comunidade. Um abraço para o pessoal que sempre nos acompanha, o prefeito também que sempre nos envia suas notícias para a gente explanar aqui para toda a região, para todo mundo que nos assiste no Café Bom Dia. Muito bem, a gente tem informação da coluna Pente Fino, o jornalista Rodrigo Finardi, logo mais ao longo da programação a gente vai detalhar também, né? É exclusiva para assinantes do Bom Dia, para quem assina o jornal, então obviamente que a gente não vai dar todas as notícias aqui, não é? Mas a gente tem mais um cartório de registro de imóveis aqui em Erechim. Se você tem curiosidade de saber onde vai ficar, enfim, novidades, basta acessar a coluna Pente Fino. Manifestantes nas ruas pelo voto auditável aqui em Erechim. E temos notícias do Bolsonaro, Dani? Temos sim, porque na realidade a gente vem falando bastante nos últimos tempos, muita repercussão desde do ano passado, ainda em 2017, 2018, quando as questões do voto impresso estavam sendo discutidas. Até hoje a gente vê as manifestações que ocorreram nesse final de semana em todo o Brasil, pedindo então que o voto impresso ele seja aí já nas próximas eleições que a gente vai ter em 2022. Entretanto, os partidos, eles pedem ao TSE que exija explicações de Bolsonaro sobre fraudes em eleições, na eleição passada. 11 partidos protocolaram neste sábado, dia 31, representação pedindo que o Tribunal Superior Eleitoral exija explicações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre declarações feitas contra a lisura das eleições com urnas eletrônicas. Em live na quinta-feira, o Bolsonaro admitiu que não tem provas para afirmar que há risco de fraude no sistema atual de urnas eletrônicas ou que as últimas eleições realizadas no país tenham sido fraudadas. A transmissão se estendeu por mais de 2 horas e Bolsonaro tratou de diversos temas não relacionados às eleições. Em vez de provas, no entanto, o presidente apresentou uma série de notícias verídicas e vídeos que já foram desmentidos diversas vezes por órgãos oficiais. E a gente teve aqui em Erechim essa manifestação pedindo voto auditável, como eu mencionei anteriormente, dia 1º de agosto. A gente iniciou o mês aí já com manifestos, não é? E esses atos ocorreram na Praça da Bandeira. E a gente tem na coluna Pente Fino, inclusive, destaque para o presidente, como a Dani bem mencionou, para o presidente Bolsonaro, o sistema permite fraudes e, de acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral reforça, então, que as urnas são 100% seguras. Então, a gente tem aí muita discussão pela frente para tratar a respeito disso. Falávamos da Corsan e o município de Erechim aguarda ainda TCE para relançar edital da água. Não é? A gente tem aí, então, a federação ainda está em fase de reuniões com o Estado e com a Corsan e todas as associações dos municípios para dirimir dúvidas sobre a privatização. A gente tem aí, então, essa informação, né? Um assunto bastante discutido, se vai privatizar, não vai privatizar. Né? A gente teve da CEE, inclusive, né, Dani, a privatização né, em um valor quase o dobro aí do que estava sendo pedido pelo governo do Estado. Então, a Corsan também é algo que está sendo discutido. Nem todos os municípios gaúchos são atendidos por essa companhia. Não é? Então, vale a gente entender um pouco também daquilo que se passa nas negociações.
Exatamente, e agora nós vamos falar sobre segurança, porque ontem um homem foi preso aqui em Erechim, lá no bairro Novo Atlântico, né? A informação que nós temos é da Brigada Militar e eles estavam fazendo um patrulhamento de rotina, né? Lá na rua Natalina Lucinda Tirapelli, perto desse bairro, né? Do bairro Atlântico. E os policiais perceberam que um homem correu no interior de uma casa e eles se aproximaram, enfim, e o homem ele foi alcançado, foi abordado. E na busca ao imóvel, ali na busca daquela casa, eles encontraram 8 porções de maconha, pesando um total de 107,25 gramas, uma balança de precisão e também R$292. Por causa disso, daí o homem que tinha 25 anos de idade, ele foi preso, né, foi apresentado na delegacia, ele foi ouvido e aí depois ele foi liberado, né, a informação que nós temos aqui, então foi, na verdade é uma situação que a gente sempre acompanha, né? Eles são ouvidos e depois são liberados. Tu saberia explicar para nós por que essa... quando não tem flagrante, a gente não tem como... A gente não, né? A polícia. A polícia, que tu acompanha mais de perto, né? Não essa tem situação. como apreender esses indivíduos, né? Às vezes estavam em atitude suspeita, eles estiveram ali, mas não tem um flagrante. Porque aí, não tem tendo flagrante, não ocorre a apreensão. Né? Porque a gente escuta muito fato, esses casos, né, Nathan? Que a gente escuta, a polícia prende, daí eles são pegos, né, com a droga ou com o dinheiro, eles são ouvidos e depois liberados. Então tem que ter o flagrante para ele. Não necessariamente, não né? necessariamente. Aí fica a cargo da polícia decidir isso ou não, dos delegados, né? Mas Depende geralmente quando são apreendidos é porque dá flagrante. Né? Mas a gente sabe e eu trouxe isso em uma série de reportagens que foi denominada Recrutados do Crime aqui para o jornal e TV Bom Dia, tanto para o impresso quanto para a TV, discutindo essas questões. Esses adolescentes, tá? Digamos que esse adolescente ele seja apreendido, ele tenha lá 17 anos e quase completando 18, mas ainda tem 17. Ele vai ser encaminhado para o CASE em Passo Fundo, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo. Lá no CASE, pelo juiz de Erechim, Samuel Borges, quando a gente fez a reportagem neste ano, não é, nos meses que se antecederam, a gente teve a informação, e o juiz me confirmou isso, que ele assina esse adolescente para ficar no mínimo 1 ano lá no CASE. Então, no mínimo 1 ano ele vai ficar, não é? E a gente tem um período de 3 anos, o que eu acredito agora ser insuficiente. Não é? Porque esse adolescente ele cometeu dali a pouco estupro, cometeu uma série de delitos aí, ele vai ficar no máximo 3 anos no caso. Então não existe ressocialização nesse sentido. A gente tem que, claro, entender vários lados, né? Mas tem aqueles que acreditam que tem ressocialização ou não. E aí, assistindo essa série de reportagens e eu conversando com a polícia, com o Poder Judiciário, não é? Até conversei com o vice-governador falando sobre essas questões. A gente tem um amplo, né? Porque tem gente muitas vezes que acaba defendendo esses adolescentes, até a própria família em algumas comunidades acabam defendendo quando a polícia chega, enfim, não é? Então a polícia também tem uma dificuldade em relação a essas apreensões, não é? Mas quando não dá flagrante, não é? Daí não tem. Dificilmente a polícia aprende. E olha só, aproveitando só o gancho, uma outra informação, ontem também um carro, ele foi recuperado, um carro que havia sido roubado aqui em Erechim, um veículo furtado foi recuperado no Parque Redenção. Um veículo de modelo Citroën, né? Ele foi encontrado e abandonado na rua Romilda Carraro. A informação que nós temos também é da Brigada Militar e foi durante a madrugada de segunda-feira, né, por volta das 3 da manhã, uma guarnição da Brigada Militar estava efetuando também, né, o patrulhamento de rotina. E eles encontraram, então, esse carro, né, um Citroën abandonado nessa rua. Eles fizeram, então, contato com a vítima que disse que o veículo havia sido furtado, né, em poucos instantes, né. Diante desse fato, então, esse veículo ele foi recolhido e apresentado na delegacia de polícia para posterior restituição ao proprietário. Fica aí também a informação, É importante, né, que quem vê algum tipo de veículo ou que dali a pouco vai comprar algo em um valor que não cabe àquele objeto, não é?
que muitas vezes é um valor muito baixo, sei lá, 300 pila por uma televisão que custaria aí uns 3 Que são mil casos reais. que a gente acompanha, que acontecem em alguns pontos da Deve cidade. ter essa suspeita e entrar em contato com a delegacia, não é? Exato. De pronto atendimento aqui de Erechim, para verificar se aquele produto não é vindo de furto, não é? Exatamente, lembrando também sempre a documentação, Veículos. a nota, né? Isso Tem que estar mesmo. tudo certinho. E veículos, se você vê um veículo abandonado, também entre em contato com a Brigada Militar, se aquele veículo estiver ali há um bom tempo, não é? Que pode ser produto de furto e eles despejaram esse automóvel naquele local, como foi nessa rua aí no Parque Redenção. Parque Redenção, que a gente No teve bairro. um veículo recuperado, não é? No bairro Parque Isso. Redenção, é o bairro Parque Redenção. Feita a correção, Luiz Terlan manda bom dia, amigos, um bom serviço para vocês, obrigado igualmente. Também Fabiano Cleusagatti manda bom dia, pessoal. Quem nos acompanha aqui de Erechim manda bom dia a Deonilda Martim. Fabiano Cleusagatti comenta o seguinte, é isso aí, pessoal, estão trazendo notícias da nossa cidade, o que acontece aqui. Obrigado pelos seus comentários, né, participações. A Maria Adelaide Ferens manda bom dia, também que nos acompanha a Simone Casanova, a Elizabeth da Silva mandando o recado, a Júlia Silva manda bom dia, a Maria Camargo também está nos acompanhando, e ainda quem está nos curtindo é a Simone Casanova, Leonel Zangrande, Roselei Darcy Oliveira, Marinês, Federli. Obrigado a todos vocês. Deixa no comentário aqui, gente, da cidade de onde vocês estão nos acompanhando. Imagens do centro de Erechim, Taiane do Carmo, a gente teve um amanhecer de terça-feira bastante gelado, não é? E a gente tem essa previsão aí de geada ao longo da semana. Exatamente, olha só. Então, hoje fez mínima aqui em Erechim de 3 graus, máxima de 17. Não chove hoje, o tempo vai ficar assim, mais aberto, com o predomínio do sol ao longo do dia. A umidade do ar ela está um pouco mais baixa, em 26%, então por isso é importante a hidratação do corpo. Durante a semana, o tempo ele prossegue assim, tempo firme, com aberturas de sol, não vai esfriar tanto nesta semana quanto comparado à outra semana. As temperaturas elas estão positivas, tanto de manhã quanto de tarde. E durante essa semana, e até no fim de semana, nós teremos as máximas bem elevadas, na casa dos 22, 25 graus. E no domingo, gente, pode fazer até 28 graus. Então, realmente, as temperaturas vão ficar bem elevadas nesses últimos dias, mas as madrugadas e as manhãs continuam frias, né? Muito frias, com temperaturas bem baixas, né? Porque ainda o inverno não foi embora. Exatamente, né? Mas semana passada a gente estava com um frio bem mais intenso do que dessa semana, Muito. então a gente não pode nem reclamar muito das temperaturas que a gente está vivendo nesses 2 primeiros dias aí da semana, né? Mas ainda assim vai estar frio. Ainda não chegamos no verão, né? Vai demorar Ainda um não. pouquinho, mas Mais um mês ainda. Pois Mais ou é. menos. A gente tem um comentário do Rosilei Darcy Oliveira, né, Thaí? Vamos ler aí. Isso, ela diz o seguinte: bom dia a toda a equipe, saudades de vocês, né? Estava sem celular, mas agora eu voltei. Opa. Ótima notícia, como sempre vocês são 10. Daniel também manda um abraço para todos vocês. Olha só que legal. Um abraço. Ela que sempre acompanha com o filho, né? Com o Daniel aqui a nossa programação, sempre ligadinha. Um abraço para a Rosilei, né? Para toda a família e também para o Daniel, que sempre estão acompanhando aqui a nossa programação. Muita gente aqui participando conosco, né? Nós agradecemos muito a participação de vocês, mandamos um abraço especial para cada um e amamos sempre ter a companhia de vocês aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, interagindo conosco, né? Porque isso que é importante, a interação de vocês também. Com certeza, a gente faz um programa de forma democrática e com a participação do público. Adriane Portela também está nos curtindo, Lindacer Campesato, a Dina Bandieira, obrigado pela participação de todos vocês. Para quem está chegando agora, dá tempo ainda, pode deixar o seu recado que a gente comenta aí a respeito também, mandando um abraço, né, a todos vocês, ao pessoal que já nos curtiu aqui. Amanhã, neste mesmo horário, a gente se encontra no Café Bom Dia. Obrigado, gente. Muito obrigada, Natan. Dani, também obrigada pela companhia. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Uma excelente terça-feira. Amanhã estamos de volta com mais Café Bom Dia e mais informações para você. Um bom dia, Dani. Obrigada, pessoal. Para vocês de casa também, uma ótima terça-feira. Vocês podem ouvir novamente o Café Bom Dia em formato podcast na Rádio do Jornal, www.radiobomdia.com ou direto no nosso site, www.jornalbomdia.com.br. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, a gente se encontra aqui na TV Bom Dia. Até lá.